Olá, mais uma vez o Pode Tudo com meu amigo Donizete, diretamente do Hotel Vila Rica, o jornal Diário Campineiro. Hoje tem uma convidada mais que especial. Ela é uma gestora não só de condomínios, mas também de pessoas. Uma companhia fantástica, o nome dela é Kelly Lazarim. Kelly, muito bem-vinda ao podcast, muito bem-vinda ao Diário Campineiro e esperamos que o evento que você fez no Hotel Vila Rica foi um sucesso. Foi um sucesso. Muito obrigado de estar aqui presente com vocês nesse grande Diário Campineiro. Falar um pouco sobre mim e sobre o que vivenciamos 3 dias, que é o Imersão Condominial. Como começou essa vida de gestora condominial, que é condominial? Como tudo começou? Como começou? Essa história é quando a gente compra o nosso primeiro apartamento. E eu compro o primeiro problema junto ou não? Tudo ao mesmo tempo. É com a junto. construtora, são com os moradores, é com a administração. Aí quando você já tem aquela expertise da vida de liderança, e quando você vê algo acontecer de errado, quando você se vê, você já está dentro da... E hoje uma pergunta rápida, não é mais síndico, são gestores? Como que o pessoal fala? Ah, porque o síndico do meu prédio, não sei o quê. Porque quando você comprou o primeiro apartamento, vem um problema. Então, o primeiro culpado é o síndico. É o síndico. É que assim, o síndico profissional, tem o síndico orgânico, para vocês entenderem. Quando se fala em síndico orgânico no nosso mercado, é o síndico morador. Que antigamente era aquele senhorzinho, aquela senhorinha aposentada, que não tinha o que fazer, assumiu o condomínio, porque a lei exige, é obrigatório um condomínio ter. Naquela época também? Também, o Código Civil antigo, sim. Então tinha a figura, mas na verdade quem administrava era a administradora. Por isso que a gente vê que muitas administradoras cresceram, muitos fizeram o rombo nos caixas dos condomínios, que aí por isso que muitos condomínios têm administração orgânica, que é tudo feito pelo condomínio, que é um erro. É porque, na verdade, talvez, você está cuidando do seu próprio dinheiro. Mas será que você cuida certo? É esse que é o ponto, né? Porque você não tem aquela experiência. E a mesma coisa, que nem eu sou síndica profissional da região de Campinas, e eu comecei como síndica moradora. Só que eu já tenho... E o que te motivou, tipo, ver coisa errada no condomínio? Porque qual condomínio não tem coisa errada? Todo condomínio. Né? Na verdade... Na gestão, né? Sim, eu sou formada em técnica em contabilidade. Falar um pouco para vocês saberem como tem tudo isso para vocês entenderem, né? Não, a pergunta é, que habilidades ou características você acha que são essenciais para que um síndico ou alguém possa assumir o que você faz hoje? Ele tem que ser profissionalizado. Eu falo assim, que a partir do momento que um síndico orgânico se especializa, vai nesses treinamentos, que nem aconteceu em Imersão Condominial, 3 dias de treinamento, 55 palestrantes. A partir do momento que você se especializa, você busca conhecimento, você é um síndico profissional. Não é porque você tem um único condomínio e você é síndico morador que você não é profissional. Profissional é quando você exerce a função. Já é um profissional. Só que para você não errar, você tem que estudar, como todas as áreas e todas as áreas. O estudo é essencial. Exatamente. E você, como síndica profissional, você precisa primeiro ganhar a confiança dos moradores, das pessoas que você está fazendo esse primeiro trabalho, para daí então você poder abrir para outros clientes e outros possíveis condomínios e coisas mais. Quem te indica, Donizete, são os próprios moradores. Eu ia perguntar isso para ela, Dona, assim, você foi procurado ou você procurou depois? O famoso, quando você é aclamado é melhor. Olha, eu falo assim, o mercado condominial é que nem a política, né? Quando você participa de uma assembleia onde não tem uma política, que não tem, eles dizem chapa, já tem procurações, você sabia que tem procurações? Tem síndicos hoje na nossa região que só se mantém no condomínio através de procurações, daqueles moradores que moram fora do país, fora do estado, que não sabem o que está acontecendo dentro do seu imóvel. Ah, tá aí síndico a procuração. Não é assim que funciona. Na verdade, a gente tem que ganhar uma eleição limpa, não que isso seja ilegal. É imoral. Está na lei, mas não seria de um bom senso. Não é ilegal, mas porém é imoral. Você se fixar dentro de um condomínio com procurações, sabendo que essas pessoas não convivem no dia a dia, não sabem como que está a sua gestão. Mas a LAB, a gente tem alguns síndicos aqui na nossa região, mas a LAB é muito grande, que leva 100 procurações, 120 procurações, quando é condomínio grande. Mas assim,
Como que se procura? Os próprios moradores te indicam, os vizinhos, os condomínios vizinhos te indicam, e os amigos. Aquelas pessoas que estão sempre com você, acompanham a tua vida, sabe a sua índole, ele quer que você seja síndico de onde ele mora. Como eu sou síndica das minhas amigas depois de anos. É um reconhecimento de um trabalho bem feito. Sim, hoje eu sou feliz no que eu faço, porque eu vim de um outro mercado, né, de beleza, 30 anos de uma outra área, e técnica em contabilidade, sou pedagoga, por isso que entra a parte de gestora, eu faço gestão, uma gestão humanizada, como hoje, mesmo diante de tanta tecnologia, a gente tem que dar aquele tete a tete, para a gente poder, eles entender e confiar no síndico que está. É porque o condomínio, ao meu ver, ele tem dois problemas. O primeiro é o problema da edificação, uma porta que não fecha, um bicho que caiu, um ralo que entupiu, e a pessoa, o cri-cri. O meu irmão é síndico, né? É síndico, como você disse, de orgânico de um condomínio, de um condomínio pequeno, relativamente pequeno. E ele sempre me conta algumas coisas que ele fala, cara, que culpa eu tenho que o ralo entupiu? Eu vou lá e mando desentupir. Então assim, mas aquela pessoa ele fica, não pode pendurar, regras de cada condomínio, não pode pendurar o vaso na sacada, aí vai lá, tira o vaso. Então, o que é o mais difícil para você? Ou seria, né, o mais fácil? As pessoas. Você tem que aprender primeiro a gerir pessoas. Lidar com pessoas. Eu tô me formando em mediação de conflitos, né? Uma pós de mediação, porém é praticamente o que eu vi na minha faculdade de pedagogia. Hoje eu vejo que todo mundo quer ser síndico. E a nossa profissão não está regularizada, sabia? É uma coisa tão incrível que o Código Civil obriga a profissão de síndico, mas não temos o CNAE para isso. Não somos reconhecidos. Vocês entram como gestão? Não pode ser MEI. Então eu tenho o CRA, né? Porque o meu sócio ele é formado em ADM, então a minha empresa ela é registrada no CRA. O CRA fez uma lava esses tempos, notificando todas as administradoras e começou a notificar os síndicos que usavam o CNAE de gestão. Mas, Kelly, como que pode existir a profissão síndico profissional se ela não está regulamentada? Ela não está regulamentada. Porque chegou uma hora que os síndicos senhorzinhos não estavam aguentando mais ser síndico. E aí ele começava a chamar o síndico vizinho. E o que precisa para regulamentar, na sua opinião? A gente precisa que os nossos queridíssimos olhassem para a nossa categoria e vissem que a gente é importante e que todos os prédios precisam de um síndico profissional. Eles têm que colocar umas regras. Tá. Tipo, para você ser síndico profissional, o que você precisa ter? Isso. Tá tudo ok? Beleza, mas a gente sabe de onde peca. Se você é engenheiro, você faz parte do conselho, você é formado em engenharia, você tem todas as atribuições de engenheiro, arquiteto e médico. O que o síndico é? Tudo. A gente é delegado, a gente é advogado, a gente é psicólogo. Você é um prefeito, praticamente, só que sem os assessores. Uma prefeita, sem máquina, sem poder, sem nada. A gente representa. Mas tem as obrigações de resolver o problema da vaga na garagem, desentupir o ralo. Sabe quais são? E tem que concorrer também a uma eleição. Sabe como que é uma eleição? Você é política? Olha, sabe como que é uma eleição? É assim, tem uma sabatina, sai um edital. Mas antes de sair esse edital, as pessoas já te procuram nas redes sociais. Eu sou muito bem vista no meu Instagram. O pessoal tá sempre... porque eu não sou uma síndica... Passa pra gente qual que é o seu Instagram. Kellen Lazarin Síndica. Tá. Porque o meu Instagram, eu não posto as coisas bonitas. Eu não posto... Como diria, a vida como ela é. Eu posto o cano lá estourado, tudo arrebentado. Mas assim, olha o que a gente faz. Algum morador gosta de você. Vai lá, passa o seu contato para quem tá do contra lá, o síndico atual. Aí você faz aquela reunião, gostamos de você. Aí sai a data da assembleia. Aí tem a ata, o edital, falando todos os requisitos. Aliás, síndicos, edital, contem com o Diário Campineiro, hein? Tá? Vai aparecer aqui um endereço para vocês cotarem com a gente. Vamos fazer um preço super diferenciado para quem estiver, principalmente quem esteve nesse evento, principalmente. No Imersão Condominial. É isso. O Imersão estava forte lá, o Diário Campineiro, fazendo as entrevistas, foi bem bacana. Aí sai o edital.
Sai o edital, eles dão os requisitos. As certidões, eu gosto. Existem alguns síndicos de Campinas e região que não gostam. Só que a gente pega também num assunto, inclusive aconteceu no Imersão, a parte de perfil. Teve uma palestra falando sobre perfil comportamental. Por quê? Não é porque aquele síndico naquele condomínio não deu certo que ele não vai dar certo no seu. É o comportamento daquela cultura, daquele colegiado. Daqueles moradores. Daqueles moradores que não deu certo. Mas aquele síndico é ruim? Não. Existem casos de que síndico está tendo um processo, foi processado. Por algum motivo. Ou ele pegou implicando, ou o síndico, que eu já teve um caso, ele estava aí no Imersão também, um síndico bacana lá de Santa Bárbara do Oeste. Teve uma situação que foi ele que entrou com o processo, só que quando ele foi participar de um outro condomínio, falaram que tinha processo. Mas não procuraram saber. Eu já passei por isso. É igual política mesmo. É igual política. Olha, eu já passei na Assembleia, que não pediu as certidões, que você tem vários processos. Eu falei, mas vocês leram o processo? Não, mas você tem. Tá, eu processei a chácara do meu casamento, eu processei a HM. Foi vários, 2 processos. Você tem processo não significa que você está condenada. Exatamente. Só que as administrações... Só que o pessoal vê o seu processo e já te condenaram. Já condena. O brasileiro é assim, né? Falei, bem que eu falei, é tudo assim. Tem uma síndica assim maravilhosa, Ju, lá de São Paulo, que ela fez um depoimento a semana retrasada no Instagram sobre isso. Que ela estava sendo perseguida das administradoras lá de São Paulo, que ela estava perdendo o condomínio, porque ela é uma síndica, ela é meio elite, top, viu, Ju? Linda. E falando que ela tinha processo criminal, que estava em segredo de justiça. E ela começou a perder condomínio. Sabe o que era? Ela pegou de cara lavada, foi no Instagram e falou para todo mundo ouvir qual era o processo. De agressão. Com o ex-marido. No caso, ela sofreu. Ela sofreu agressão. Estavam foi vítima, condenando. Porque era vítima criminal. Vítima duas vezes, Você mais tem noção? vezes até. A situação... Gente, tem síndico tentando suicídio, porque as pessoas não entendem a carga que a gente recebe. Lidar com pessoas não é fácil. O ser humano tem que entender, não é só na profissão de síndico, mas como a gente está muito visível, para que não seguir a regra da convenção? A convenção, para vocês entenderem, que é a regra do condomínio, é o que manda no condomínio. Não é o síndico. Cada condomínio tem a sua. Tem a sua. A convenção, como que ela é feita? O síndico segue as regras estabelecidas que tá na lá. convenção. Se o síndico fazer contra, aí ele é errado. Só que os moradores compram um apartamento ou vão morar no apartamento sabendo que existe uma regra que foi determinada em cartório antes de construir o prédio. É pela maioria, não é? Dos moradores? Não, a convenção é antes de construir o prédio. Tá. Com os proprietários. Não. É assim, a convenção quem faz é a construtora. A construtora, ela para poder começar uma edificação, ela tem que registrar em cartório todas as regras, todas as plantas. Desde a garagem até a limpeza de rato. Tudo. E se depois o condomínio quiser mudar, você tem que pagar, não é barato, por isso que ninguém muda a convenção, que você paga por unidade. Condomínio pequenininho é mais fácil. E você tem que ter um quórum específico. Não é a maioria simples, é a maioria que está lá na Assembleia. E essa convenção, normalmente, ela é padrão? Tem mudanças? Ela é padrão, porque ela segue, que nem tem uma construtora que é na nossa região aqui bem de renome, é copia e cola do Código Civil. Tá. Não muda nenhuma vírgula. Mas você tocou num ponto interessante. Eu não moro em condomínio, moro em casa, e eu não sabia disso. Com certeza, muitos moradores que alugam um apartamento não sabem. Que não é o síndico que fez. As regras já são pré-estabelecidas antes do apartamento ficar pronto. Exatamente. Quem mora tem que seguir essas regras. E pelo que você falou, então, nem com uma convenção ali, uma reunião, você consegue mudar. Mas o culpado de tudo isso é sempre o síndico. Falando a grosso modo. Lógico. Alguém tem que ser culpado. Alguém tem que ser o culpado. Sabe qual é a frase diária? Mas não tem exceção? Não tem como dar um jeitinho? Gente, a exceção, se eu dar para um, que nem eu tenho condomínio de 300 apartamentos, o direito de um é igual ao do outro. A convenção é para que todos tenham os mesmos direitos perante aquele imóvel, aquele empreendimento, aquela moradia. Abrir um precedente, você não fecha mais. Aí a síndica, aí entra
o problema do síndico morador. Porque eu fui 6 anos síndica moradora. Porque você tem a sua amiga, você tem a sua vizinha, você tem aquela que o seu filho que brinca com o filho do síndico lá no playground, que na piscina. Como que você vai multar a sua melhor amiga? Eu não, minhas amigas lá do condomínio de Sumaré, né, o condomínio de Porto Feliz, onde tudo começou. Todos eles foram os meus conselheiros e até hoje a gente tem contato depois de... Você já multou alguma amiga? Ou amigo? Muito! Elas, e como foi a reação elas saíram. Te chamaram no elevador e falaram, vem tomar um café aqui? Como elas foi? me viam pelo condomínio com a multa, que antigamente, né, há 11 anos atrás, era tudo no papel, Como que foi a primeira multa na amiga? Não, gritando comigo na área comum. Tinha certeza. Almoçou na minha casa ontem, viu meu varal pendurado que não podia e me multou hoje. Aí eu te avisei que não podia, eu te dei uma notificação, você não tirou... Eu dei a multa. Então, e teve a notificação ainda, né? Você nem Não precisaria, né? Não pode multar direto. Primeiro então notifica, a pessoa tem só leva a multa quem quer, então. Pessoa é minha amiga mesmo, vou deixar. Não, só que eu almocei realmente na casa dela e vi a multa pronta. Que ela não tirou o negócio. No outro dia a multa tava lá. Não, mas então, só leva a multa quem quer, então. Porque se você é notificado, você pode resolver o problema, né? Então, que nem a lei do silêncio, né? Para vocês que moram em casa, a lei do silêncio é das 8 às 22. Condomínio não existe isso. Se meio-dia você está ouvindo, vou falar os causos, né? Se meio-dia você está escutando Pérez em alto volume, e os seus vizinhos reclamar, se eu tiver 2 pessoas, 2 reclamantes, se sentindo perturbado com aquele som, ela tem que desligar. Interessante. Se ela não desligar, ela recebe uma notificação. Então no condomínio não tem a lei do silêncio. Por isso que eu não moro em prédio. Tá escrito um a lei do silêncio das 8 às 22, porque isso é uma coisa que existe. Só que a perturbação do sossego é o coletivo. Então perturbação do sossego. A nomenclatura é diferente, mas exatamente. O caso é o mesmo. É a nomenclatura. Eu vou falar uma outra coisa. Cigarro. Se você estiver fumando, tá fumando de boa, sua torre inteira é fumante, ninguém vai te reclamar de você. Mas se tiver um que não fuma e o outro que não fuma, 2 pessoas mandar um e-mail para a síndica, ele vai ser multado, ele vai ter que parar de fumar ou se mudar. Você já teve condôminos que eles não procuravam a você, mas sim já iam direto no outro morador? E depois que aconteceu uma briga, aí que foram atrás de você? Não, hoje não é mais assim. Mas já teve um caso lá no atrás? No passado, remoto, sim. Hoje não. Eu já fui agredida. Eu não moro lá onde eu sou proprietária. Estavam querendo no famoso te pego lá fora. Não, foi na cara mesmo, foi lá, porque... Te pegaram, né? Não é vou pegar. Você não pegar ela lá. Não é falando mal deles, mas é os que mais arrumam confusão, são os inquilinos. Porque eles não sabem que as regras, foi que nem você falou. Sim. As regras não é o síndico que fez, foi algo já implantado junto com a construtora. Desculpando a minha ignorância, eu nunca moro... Mas eu achava, né, não sei você, Doni, que nessas convenções... nós vamos determinar as regras aqui, a garagem e tal, não sei o quê. Agora você acabou com o estigma meu. Isso aí vem antes. Eu não sabia também. Existem condomínios que não tem vaga fixa. É rotativa. Então, todo ano tem que fazer sorteio. Porque não tá na convenção. Então você tem que fazer tipo um adendo. Nada. Você não vai ser dono da vaga nunca. Não, mas pro rotativo. Tá escrito lá, eu tenho que fazer sorteio de garagem todo ano. Mas tem construtoras que já fazem definitivo. É né? a melhor coisa. Não, é entre aspas, né? Porque aí a pessoa compra aquele imóvel sabendo o número da vaga, aí vai atrás do síndico para trocar o número da vaga porque eu sou gestante. Porque eu tenho filho menor. Mas aí ela teria que ir na construtora. Foi a Não, construtora não que tem deu como para mudar, ela, não foi? Então, ela pode fosse... entrar com processo na justiça. Até hoje ninguém nunca entrou. Porque na justiça o juiz vai falar, mas você já comprou, já está no seu contrato o número da sua vaga. Lógico. Por isso que eu acho que nenhum advogado deve... Quer dizer, pode até ser que algum erro deve ter acontecido, mas eu desconheço. Porque você já comprou algo, você assinou com o número da sua vaga. Tem lá a planta do condomínio, você já sabe onde é a sua vaga. Aí você ficou gestante. O que existe nesses casos também, você deve ter pego, é o bom senso. Ou vamos trocar a vaga? Acontece. Mas isso tem que ser homologado? Isso é legal? Só uma cordialidade? Não, tem que mandar pra gente poder saber que aí a pessoa... Aí que tá a questão. A vaga é daquele apartamento. Torre 1-0-31. E aí ele trocou na camaradagem daquela pessoa. A gente tem essa documentação registrado. Aí entra o síndico profissional. Que a gente não faz nada de boca.
Tudo documentado. Sim. Só que se aquela vaga fez alguma irregularidade, quem vai receber é o dono da vaga. Até a penalidade? A penalidade. Você, recebi a multa igual pegar o carro emprestado, tomar uma multa, né? Você que É tomou... o dono da vaga que vai ser chamado. Aí ele tem que passar para o outro que ele aluga, pagar. E se não pagar, a multa vai ficar pro dono da vaga. Você me levantou uma questão interessante. Quem é notificado, então, é o inquilino ou É o o dono do dono. imóvel? É o dono. Então é o dono do imóvel que depois vai ligar pro inquilino e falar: você tá arrumando confusão aí no... Aí eles não avisam. Aí só quando vem a multa. Tô com um caso E aí a bucha chega de novo pra você. Volta de novo. Porque você deveria ter multado a gente que mora aqui. Eu falei, meu querido, eu tenho que avisar o proprietário. Eu tenho que cumprir a lei, né? Se o proprietário não te avisou quando você recebeu a notificação, mas o senhor tem todo o direito, perante a lei, 15 dias para reconhecer a multa, fazer uma justificativa por que o seu filho estava soltando pipa com cerol. Aí o conselho vai entender se isso é viável ou não, porque o senhor sabe que o seu filho estava fazendo isso, porque eu avisei no grupo que tinha várias crianças fazendo isso. Como é feito o registro de provas? Porque a pessoa, vamos pegar esse exemplo do cerol. Mentira, tava 20 crianças lá, 19 com cerol. Meu filho não. Ele vai ter que processar o condomínio, porque assim, como que a gente notifica? A gente tem que ter provas. Exatamente. As provas é 2 pessoas mandando e-mail. Você não precisava do cerol e da pipa ali. Não, vocês É. viram. Vocês são testemunhas. É uma palavra da criança testemunhal. contra um adulto. Se você tiver 2 inimigos em comum lá, fica Já esperto. era. Rapaz, Não, mas acontece isso. Já era. imaginei, Se tiver imaginei. 2, já era. então isso Olha. pra você é um desafio. É uma coisa não normal. é só gestão. Você tem que trabalhar como investigadora também, né, Dona? Nós somos tudo. É quase polícia. Nós somos tudo. A gente tem que ficar olhando câmera. Eu lembro numa situação que eu nunca vou esquecer, que a polícia bateu na porta do condomínio e falou assim, uma coisa bem assim. A gente veio aqui fazer uma ronda. E não pode parar a polícia, né? Liberamos, eu falei, pega a placa da viatura. Não era da região. Ele estava camuflado fazendo uma vistoria para pegar uma pessoa que estava fazendo irregularidade dentro do condomínio, mas de outra cidade. Olha só. Como que... Aí você pensa, aí é o meu funcionário, Dona Kellen, como você teve assim? Gente, a gente não pode barrar a polícia. Nem polícia, nem exército, oficial de justiça, nada, a gente não pode barrar. Porque a pessoa não ia deslocar uma viatura para ficar De outra passeando cidade. dentro de um condomínio. Então, mas é natural passear dentro daquela comarca. Mas isso é a sua experiência. É. A sua experiência como gestora de tempo e percepção no trabalho que é bem feito. Porque assim, imagina um condomínio que quando tem uma ocorrência, você liga, eles não vêm se o condomínio estiver presente. Tem isso também, porque pode ser emboscada. Quando você liga para a polícia ou para o bombeiro, a pessoa que ligou tem que estar no local para receber. Então, agora não, com as violências domésticas já mudou a lei, então agora tanto a Guarda Municipal como a polícia tá dando esse super apoio pra gente, graças a Deus, mas só pros moradores, tá? Síndico não tem apoio. Você faz um boletim de ocorrência e representa o negócio, ó, se já não é mais nem síndico daquele lugar, você é chamada depois. Viu, gente? Para quem perdeu essa imersão condominial, A gente ensinou tudo isso. perdeu a chance de ver. Eu vi lá, realmente é absurdo as coisas novas, as inovações que são passadas, e eu vi síndicos assim falando, gente, como é bom estar vendo isso e aprendendo. Isso foi muito legal. São as estratégias. Então, o que é o imersão? Imersão, a gente vai levar tudo aquilo que acontece no nosso dia a dia. É você que organizou. Eu que organizo. Você organizou. Eu sou síndica. E organiza outras também. Olha, o Imersão Condominial é uma vez por ano. Como que surgiu a ideia do Imersão? Eu já fazia outros eventos. Eu fiz feiras, que são algo mais gigantesco, né? E aí uma síndica, a Josiane Lucchesi, ela estava nesse evento, tinha acontecido, ela perdeu o marido, tinha perdido a mãe, e ela já tinha feito a inscrição para o Expo Síndico. E ela chegou lá, ela sentiu que ela se sentiu tão importante naquele evento, as pessoas querendo entender, convencer. Só que você sabe que uma feira é 4 horas, 5 horas, é muito rápido. Você não consegue interagir, criar aquele vínculo com aquelas empresas ou com aqueles síndicos, né? E ela viu os síndicos levantando a mão e ela sentia as mesmas dores. Quando
Quando terminou, ela me chamou, Kelly, a gente precisa ficar mais horas junto. Porque lá ficou bobinando na minha cabeça, né? Porque eu já sou da área pedagógica, já tive escola de educação infantil. Já da área da beleza, porque os maiores eventos que a gente tem na área da beleza, lá em São Paulo, Campinas quase não tem. São enriquecedor. E eu sou também, fui durante muitos anos da sociedade bairro. Tem essa parte também, por isso que eu venho à liderança, né? E fazer retiros também na igreja. Eu falei, gente, vou fazer um retiro para síndico. Os síndicos hospedaram todos aqui no Vila Rica. Olha que legal. Vieram de tudo que é lugar. E aí, do Brasil, né? Do Brasil. Não tem Bahia, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Paraná. Esteve todo mundo. Quais pessoas que você gostaria de dizer que estão aqui? Que estiveram aqui? Aqui? Quais pessoas você gostaria de dizer que estiveram aqui o nesse nome final dessas de semana? Pessoas importantes. O nome delas. Eu falo assim, quem veio no Imersão Condominial são os gigantes da área condominial. Não consegui colocar todos os gigantes. Claro que para o mercado eles são pessoas desconhecidas, mas para nós somos os nossos mestres. Sérgio Craveiro, que ele é um dos mestres que faz os maiores eventos nível Brasil. Ele consegue interagir todos os síndicos ao mesmo tempo, por isso que eu faço evento. Ele foi o meu incentivador. Ele me ajudou no primeiro imersão, no Expo Síndico. Ele palestrou aqui, foi sabadão, 8h30 da manhã, para animar. E ele também palestra no Brasil todo. Até eu acho que fora do país ele já foi, porque o cara foi um dos primeiros síndicos profissionais do Brasil. Hoje ele mora em Florianópolis, era de São Paulo. Tem o Sérgio Craveiro. Temos também o nosso querido William, síndico revoltado. Tá vindo pela primeira vez para Campinas aqui. Por que revoltado? Porque ele fala tudo que a gente tem vontade de falar pros alecrins dourados. Vocês já ouviram? Vocês sabem quem é o alecrim dourado? É isso que eu ia te perguntar. O alecrim dourado são os moradores que falam coisas que não tem nada a ver. Então, olha que ele acha que nasceu no campo sem ser semeado. Então, quem trouxe isso pra gente no mercado, que todo mundo que apronta é um alecrim dourado. Tivemos também aqui a Ana Vieira, que é o chá das síndicas, que é do Rio de Janeiro, que ela tem um projeto maravilhoso, incrível, que empodera as mulheres do meio condominial, porque eu tive problema no início. Até hoje o pessoal não visualiza uma mulher como síndica. Tivemos aqui o Daniel Lima, que é do Papo Condominial, também nos palcos. A Fernanda, que é de Brasília, ela é dona de uma administradora. Tivemos aqui, nossa, foi 55, o Corrado Burgos também. Tivemos também o Alcides, se eu não me engano, que fez a porteira virtual da Unicamp. Olha que bacana. Ele é da Unicamp. Agora tem uma queridíssima da Bahia, que é a Solimar, que é ela que faz o perfil comportamental de um condomínio. A empresa dela, ela contrata síndicos para aquele condomínio. Ela é da Bahia. Eu não vi ninguém aqui nessa região. Para o condomínio não errar e o síndico não perder o condomínio. Ela traça o perfil do condomínio, o perfil do síndico, para ver se combina. Que é o que você falou no início, né? Às vezes ele não é ruim. E se tiver algum que você esqueceu, depois a gente põe na descrição. Eu passo. Foram 55. Teve também o Fábio Quintanilha, que é a primeira vez que vem pra cá. Ele fala sobre as emoções, coach de síndico. Muito bom. A gente teve também uma psicóloga falando sobre burnout. Que síndico não tem burnout? Síndrome de burnout, e não entende aonde. Assistindo a palestra dela, você fala assim, nossa, eu tô com burnout. Porque às vezes, eu até conversei esses dias com o síndico, eles acham que é depressão. Não é depressão. É o trabalho excessivo. Eu trabalho 24 horas. O meu irmão fala, é toda hora. Às vezes estou sábado lá comendo pizza com ele, recebe uma ligação. Parar na minha garagem aqui. Mas a gente não pode esquecer de ser feliz. Isso, a Sandra falou isso no Imersão. A Sandra Fernandes, junto com o João Ferracini, que faz um fluxograma maravilhoso para a segurança em todos os condomínios da região. O João Santos, que também é autor de livro.
Gente, o que teve de escritor no Imersão, vocês não têm noção. Eu queria te perguntar, além das pessoas que você citou, que são o humano, Os humanos. a tecnologia nos condomínios está aumentando a cada dia. Aliás, as nossas vidas. Muito, a gente Muito. teve também. Isso está ajudando mais ou piorando? Porque antigamente eu lembro dos condomínios, que a gente tinha um apartamento na praia, era um monte de gente. Era um porteiro, era um zelador, era um vigilante. São 3 pessoas diferentes, mas todos eles ficavam no mesmo lugar. Aí eu falava assim, mas ele é porteiro, ele é vigilante ou ele é zelador? É desvio de função, por isso Então, que hoje tem que hoje acabou tudo. Então a tecnologia vem para ajudar. Sabe o que a gente faz? Vocês trouxeram inovações, Sim, né? o Imersão a gente teve um painel, teve alguns painelistas que a gente falou sobre as inteligências virtuais para condomínio. Eu trouxe o Rafael do Síndico Lab, que é famosérrimo pra gente, o Rafael Bernardes. Ele falou, ele desenvolve um sistema para aquele síndico, para aquele condomínio, para o síndico ter realmente um pouco mais de conforto para lidar. A Sabrina Grung, ela é de Porto Alegre, ela foi, se eu não me engano, foram 9 condomínios dela que teve o problema da enchente. Em poucos dias, acho que foi 30 dias, ela conseguiu reaver. Quem acompanhou ela nas redes sociais, ela entrava embaixo d'água para não colocar os seus funcionários, para desligar todos os disjuntores dos prédios. Porque quando a água baixasse, não queimasse toda a rede elétrica. Aonde a Karina aprendeu isso? Nos eventos, nos treinamentos. A gente faz treinamento de engenharia, treinamento de elétrica. A gente não precisa. Quantas vezes já briguei com o morador falando assim, eu sou formado em isso. Quem você pensa que é? Eu sou pedagoga. Sou síndica. Você sabe na teoria. A gente sabe na prática. Então, a tecnologia... Então, esse painel falou assim... O que isso vai melhorar na nossa vida? Esse chat GPT, a Sabrina fala que ele é o melhor amigo dela. O Doni gosta muito. Eu falo que é o melhor É o melhor amigo. também. Eu tenho que aprender mais com a Sabrina, com o Rafa. É muito bom. E eu também... Eu tenho alguns síndicos também que fazem até sorteio por site GPT. Ela fala assim, quanto mais você ensina ele, mais ele vai ter informação para você. Os moradores que eu entro em contato com ela perguntam assim, eu posso fazer isso? Ele já responde, porque ele tem na memória dele todas as convenções, regulamento interno, isso que a gente, para vocês entenderem, a convenção é registrada. O regulamento interno, ele não é engessado, que aí o condomínio tem que fazer os regulamentos, aquilo que não consta na convenção. Isso ele muda, porque vai mudando de morador, vai mudando de cultura, que nem o Airbnb. Até então a gente não podia barrar. Agora a gente pode. Porque deu já jurisprudência, tudo, que a gente pode barrar. Aí o que a gente tem que colocar isso? No regulamento interno. Aí a gente faz uma votação e coloca o regulamento interno. Porque o regulamento interno não precisa de quórum. Porque é regra da piscina. Se na convenção não falar regra da piscina, a gente pode colocar no regulamento interno. Ou lá na convenção fala que é de tal hora a tal hora. Mas lá na convenção não fala se pode entrar com cerveja, se pode ter visitante, não sei o quê. Então, no regulamento a gente barra. E normalmente quem reclama é quem não comparece Nas nessa reuniões. reunião. Olha, um condomínio, vou dar um exemplo aqui, um condomínio de 200 apartamentos vai 32. Depois quer ter razão ainda nas questões. Né? Exatamente. Mas assim, a tecnologia hoje veio para ficar. Eu ainda... A parte tecnológica que eu uso mais é para os comunicados. Quando eu te perguntei, eu já imaginei no lugar do porteiro ou do zelador... Portaria virtual? Um robô É a portaria virtual. Tipo uma Magazine já Luiza existe. Existe merchan. assim, ó, existe. Tipo, Já faz um tempo já que Acabou, existe. é né? assim. Você tá lá um boneco na tela... Que nem tem a porteira virtual, que foi desenvolvida pela Unicamp, que ela esteve aí no Imersão. E tem as portarias virtuais. Eu sou uma síndica amante da portaria virtual. Me desculpa, porteiros, eu gosto de você. Mas vocês podem virar ronda, pode virar zelador, ganha até mais. Por quê? Eu tenho condomínios grandes com portaria virtual. E no Imersão teve várias empresas conceituadas, tecnológicas, que tem mais de 1000 condomínios. Porque o custo pessoal é menor, não É muito menor. E fora no tempo trabalhista. O grande custo No do cargo condomínio trabalhista. é com o pessoal terceirizado. É 80%. Normalmente. Exatamente. 80% o grande custo. da arrecadação.
Isso é vantajoso para o morador, para o dono, porque é menos dinheiro que ele desembolsa. E menos mais processo. segurança. E não tem processo. Por quê? Não tem aquele porteiro que é amigo daquele visitante que vai liberar a entrada. Que deixa o outro ficar 10 minutos a mais na piscina. Não, porque ela fica olhando. Existe hoje sistema de câmeras de calor que detecta alguma pessoa que está se afogando. Olha que Se alguém, a câmera já manda pip, muito bom, né? para poder. Deu problema no elevador, caixa d'água. Tem sistema de caixa d'água que já avisa a portaria virtual que aquilo ali, a caixa d'água está baixando o nível de água pelo aplicativo. Quanta gente teria sido salva se tivéssemos isso há mais tempo, há muitos anos. É assim, ele veio mesmo, só que ainda é um tabu para muitos síndicos e para morador. É um tabu. Uma perguntinha. A mudança da sociedade faz isso. Pra gente encerrar, uma última pergunta para você. Muita coisa. Vocês perceberam? Passar. Falar de condomínio eu tenho muitas dúvidas e nem moro no... E você tá tirando suas dúvidas. Mas eu tô aproveitando. Porque ele tá pensando em mudar para um condomínio, então tá vendo se vale a pena. Vai condomínio tá de casa. balanceando. Vai de casa. Ó, deixa eu só falar para fechar esses grandes problemas de condomínio. São 5 Cs. Se resume em 5 Cs. Cachorro, carro, cano, criança e o caloteiro. Entendeu? São os Cs. Agora entrou o sexto, né, que é o Covid. Ah, verdade. Porque a gente teve que mudar toda a nossa rotina, toda a nossa vida durante a pandemia. Mas os 5 Cs... Os 5 são eternos. É eterno. Então você lembra-se disso quando você for visitar o seu irmão, você fala pro seu irmão que você aprendeu com a síndica Kelly, os 5 Cs que ele vive e sofre. E chama ele para os próximos eventos. Agora a pergunta, tá? Pergunte. Como que você, sendo síndica profissional, né, equilibra, certo, todas as gestões de condomínios que você tem? Como que você consegue lidar com tudo isso e mantendo a qualidade que você mantém? A gente precisa ter uma equipe, tem que ter um gestor, né? Eu fico muito com a parte burocrática e na parte mais humanizada. De marcar reunião com os moradores. Quando eu tenho 2 vizinhos reclamando, a gente marca uma reunião para tentar descobrir qual é o problema. Eu tenho gestores, os gestores ficam rodando nos condomínios para tentar resolver a parte operacional. Só que os moradores querem ver a figura do síndico do condomínio. Então eu vou até sábado, vou domingo, vou à noite. Porque se eu for durante o dia, eu só falo com o funcionário. Então, o meu papel é fazer essa visita, que nem político faz, vai lá nos bairros, passa o seu rostinho. Mas a parte burocrática a gente tem que estar fazendo quando está em casa. Quando eu estou em casa, eu consigo responder mais full time para os moradores. Eu tenho uma secretária que responde. Mas esse meu jeito de falar, de interagir, os moradores gostam de me ouvir. Eles não querem a minha secretária. Por isso que eu não passei ainda para a parte robótica, o atendimento. Porque é tudo perfil comportamental. Hoje, os meus condomínios têm o perfil de sentir o síndico. De ter reunião, de querer ouvir, de querer ver. Porque eu vou para essa linha. Eu tenho condomínios que já não é desse jeito. Que a síndica fazer tá bom, só quer ter o condomínio bem administrado, dinheiro bem cuidado, não ter nada superfaturado. Eu faço planilha de compliance, eu faço os comparativos, faço relatório de quando eu entro no condomínio e quando eu saio. Então, que às vezes as pessoas não conseguem ver os números, mas ver visão. Isso é para melhorar numa boa gestão, que nem a sua pergunta. Isso o Imersão ensinou. A gente teve parte de finanças para o síndico, para a sua vida pessoal, porque não adianta ele ser um bom gestor para o condomínio e a vida dele. É porque é o trabalho, ele está trabalhando, é a fonte de renda dele. Exatamente. Então, a gente teve no Imersão o Hugo, que falou muito sobre a gestão do síndico, e teve já um outro painel que eu participei também sobre a gestão do condomínio, previsão orçamentária. Então eu coloquei no painel garantidora. Vocês sabem o que é garantidora? Garantidora, ela gere 100% o caixa do condomínio. Todo mês ela só faz um desságio, 3%, 5%, normalmente a média é 5%. Mas todo mês aquela quantia inteira de todos os apartamentos. Então não tem inadimplência para o condomínio. Porque aí o síndico consegue trabalhar. Porque aí o síndico consegue trabalhar. Só que o síndico tem que ter tem que ser um bom gestor para fazer uma boa previsão orçamentária, fazer uma projeção financeira de 12 meses, o que você vai fazer.
E sempre deixar uma gordurinha para os casos de cano, de alguma coisa emergencial. O que acontece? O condomínio sempre vai estar no vermelho. Só que para colocar uma Pra garantia... não trabalhar no limite, né? Exatamente. Tem que ter gordurinha aí, né? Mas o condomínio aí... não tem cartão de crédito, né? Então vocês vão fazer... Não pode, tem que ser tudo à vista. É. Quando você tem credibilidade no mercado, graças a Deus, eu consegui adquirir bons profissionais, eu parcelo tudo. 12 vezes, 10 vezes, só no boleto. Por quê? O que nunca fale? Qual a empresa que nunca vai falir? Me fala. Um condomínio, né? Não tem como, né? Como que vai falir? Não tem como falir. Vai morar onde, né? Entendeu? A pessoa... Eu conheço um que faliu, era daquele Najinarras, não foi o Najinarras, que caiu no Rio de Janeiro? Ah, aquela faliu, não sei se era o morreu Najinarras gente. ou que era feito de areia, aquele faliu. Tem vários. Aquele Tem caiu, Joelma, que é o mais o conhecido. também, Joelma, verdade, ele é o mais verdade, conhecido. verdade. Na verdade, o que aconteceu? As nossas leis sobre o AVCB, né, que é a vistoria do Corpo de Bombeiro, que a cada 5 anos a gente tem que renovar o AVCB. E anualmente a gente tem que fazer umas documentações. E foi depois do Joelma, de alguns do Rio de Janeiro. Eu vou brigar no Corpo de Bombeiro, porque eu não aceito às vezes umas imposições dele. E aí eles são bem simpáticos, eles atendem síndicos, pelo menos aqui de Campinas, né? Que bom. E eles falam, Kellen, olha só, é a norma, é porque aconteceu. Aí eles dão É a convenção, lista, é a convenção. é a BNT. Eu lembro quando mudou, é que tem uma nova mudança, foi em fevereiro de 2014, eu nunca vou esquecer porque eu sofri pra caramba, que o síndico é obrigado a entrar dentro dos apartamentos para fazer vistoria. Porque por que as edificações estão tudo caindo? Por irregularidade dentro do próprio apartamento. Você não viu aquele prédio que explodiu na Mansão Santo Antônio? Você ficou sabendo? Fiquei. Uma senhorinha tinha um botijão de gás dentro do apartamento dela. E lá era com gás. Lá encanado. Encanado, gás natural, que não vai acontecer isso nunca. Lógico. Porque nós síndicos somos obrigados todo ano a fazer o teste de tanquedade. Tá certo. Olha, gente, a gente tem história pra contar. O imersão. E aí foi aí que surgiu, né? Depois que ela contou, esse retiro de 3 dias, que é um sucesso. Se você fizer uma analogia do primeiro imersão e pro que aconteceu agora, qual foi em porcentagem de crescimento? Olha, os participantes? Foi 50% a mais. Porque quando eu vendo em stand, eu falo que é 50 síndicos em potenciais. O Imersão não é um evento gratuito. Ele é pago, né, um valor irrisório, né? Mas ele é pago para aquele... Ele é um evento profissional. Não é para o morador. Ele recebe um certificado das horas. Recebe um certificado. Ele é uma oportunidade dos síndicos conhecerem o que tem de mais moderno no mercado. Exatamente. Então, é tem interessante. tudo na imersão. Muito bom. É isso mesmo. Bom, foi um prazer falar com você, viu? Conhecer um pouco mais, né, dessa Desse história, mundo de tudo que acontece hoje num condomínio. São coisas que pra gente aqui, pro Vilauba... Eu fiz uma mini imersão aqui. Foi muito boa. Muitas das dúvidas se sanaram. E tem outras ainda. Tá certo. Você quer encerrar? Vamos encerrar, né, Dona? Olha, para mim também foi um prazer imenso estar aqui batendo. Não é nem uma entrevista, né, Dona? Um bate-papo com a Kelly, que fez esse curso fantástico aqui no Hotel Vila Rica. Kelly, muitíssimo obrigado pela presença. Obrigada. Foi extremamente prazeroso esse bate-papo. Obrigada por me ouvir e ouvir a voz dos síndicos do muito Brasil. Bom. E no ano que vem estaremos juntos Aí. com muito mais síndicos ainda. Hein? Porque Muito mais. o barulho que nós vamos fazer, você vai ver. Vai, e assim, os gigantes que estiveram aí no Imersão, eles estão aí também para nos ajudar. Muito bom. Obrigada, viu, Obrigado. pela oportunidade. Obrigado. Até mais. Não? Obrigada. Valeu.